né? Leonhard Euler, né? Foi um matemático italiano. Não lembro muito bem quando ele viveu, mas vou colocar aqui do lado. Ele estudou muito sobre triângulos, né? Estudou muitas coisas da matemática, né? E teve um tratamento sobre triângulos muito denso, né? Ele usava muito isso nos estudos dele. E no caso, quando ele foi fazer esses estudos, ele arrumou um jeito de sempre estar organizando as contas dele, né? Os cálculos, os desenhos dele, para não ficar uma coisa bagunçada, né? Já comentei o quão importante que é ter desenho geométrico de uma forma bem organizada, e ele sabia disso, ele usava isso, e por conta disso, o que ele fez? Ele fez uma certa convenção, né, que estou explicando aqui nessa imagem aqui do lado. O que diz a convenção de Euler? A convenção de Euler fala o seguinte, que quando a gente tem um triângulo, sempre eu vou colocar os nomes dos vértices, lados e ângulos sempre relacionados, né? De forma que, por exemplo, aqui, então, a imagenzinha que vocês têm ali, ó, o que a gente vai ter? O vértice A sempre está oposto ao lado A, que é oposto ao ângulo alfa, né? Então, o ângulo alfa é o ângulo formado no vértice A, e eles estão opostos ao lado A, assim como o vértice B está oposto ao lado B, que está oposto ao ângulo beta, que é a letra correspondente, a letra grega correspondente, né? Assim como o vértice C, oposto ao lado C, oposto ao ângulo gama, tá? Então, o que diz a convenção de Euler? A gente vai usar sempre as mesmas letras nessa relação oposta aqui, tá bom? Se eu chamasse de P, Q e R, não tem problema, a gente usa o lado, os ângulos com as letras correspondentes, mas sempre essa ideia na oposição. O vértice oposto ao lado, oposto ao ângulo, sempre usando as letras relacionadas, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem que os ângulos, o lado A é o lado maior, o lado B é o intermediário, o lado C é o menor. Mas isso também não é isso que diz a convenção, tá? Eu não preciso falar que essa sequência A, B e C é porque o A é o maior, o B é o intermediário, o C é o menor. Não, a convenção não diz isso, tá? A convenção só fala quem está oposto ao quem. Tanto que eu poderia simplesmente colocar essas letras aqui fora de ordem alfabética. Eu poderia chamar de A, P e X, né? Mas aí eu teria que usar as letras correspondentes no alfabeto. E para ficar organizado, né? A gente acaba usando letras em ordem alfabética, tá? Então, no caso ali, A, B e C, o P, Q, R, o X, Y, Z e assim por diante, tá? Mas a ideia é que essas letras não representam quem que é maior que quem, tá? Só a convenção diz que o A, né, o vértice A é oposto ao lado A, que é oposto ao ângulo alfa, e assim por diante, tá? Então, as letras equivalentes têm essa relação de oposição, tudo bem? Consequentemente, o que a gente vai ter? Se o lado A é o lado maior, o ângulo alfa, que está oposto a ele, é o ângulo maior. O lado B é o intermediário, o ângulo oposto a ele é o intermediário. O lado C é o menor, o ângulo oposto a ele é o menor, tá? Então tem essa relação aqui também. E por isso que a convenção é importante, porque daí a gente consegue, nas contas, nos cálculos, otimizar essa relação, beleza? Vamos lá. Então, essa é a convenção de Euler, uma convenção para notação.